Não eu sozinho. Daí depois chegou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o economista, ele veio com uma equipe grande. Mas no começo era um grupo muito pequeno. Quando a gente foi para a Ásia, assim, veja, a gente foi para a Ásia justamente para pegar os casos de sucesso em educação, em pesquisa científica. Onde foi? A gente foi para o Japão, para a Coreia do Sul e para Taiwan. 2017, isso, Arthur? Não, a gente foi em 2018 que a gente foi para Taiwan, não foi? 2018. A gente conheceu ele em 2017, perdão. Foi no comecinho, maio de 2017, o Jair Bolsonaro. Aí, em comecinho, janeiro de 18, a gente foi para a Ásia. Aí, logo depois eu conheci o Paulo Guedes e a gente começou a montar o plano de governo. O Paulo Guedes com a parte de economia, depois tinha gente trazendo ideias de várias áreas, agricultura. Eu conheci o Mandetta naquela época, mas assim, a parte de economia o Paulo Guedes montou, a Previdência era nossa, foi o Arthur que montou toda a reforma ele que estruturou, e o plano, e eu centralizava tudo. O plano de governo saiu do computador que está falando, que esse computador aqui que eu estou usando agora é o computador que eu usava para juntar tudo e fazer o plano de governo. Entendi. Saiu desse computador, eu que dei o enter para ele. O pontapé inicial da parada. Redução do número de ministérios. A primeira vez que eu apresentei, eu mostrei 16. Aí o pessoal zoou comigo, Abrão, você virou estatista, é muito ministério. Falou, não dá para reduzir mais, é difícil e tal. Aí, pô, vamos reduz mais. Aí eu pus 12. O pessoal tirou sarro. Daí depois foi subindo, né? Subiu, agora tá em 20. E vai aumentar agora que ele fez o acordo com o Centrão, né? O Bolsonaro. Independência do Banco Central. Assim, logo no começo da conversa, independência do Banco Central e reforma da Previdência. As duas coisas que eu falei. A gente precisa quebrar essa imagem que o senhor vai causar turbulência no mercado financeiro. E como a gente quebra isso? A gente vai trazer de volta duas conversas que estão mortas hoje. Uma é Banco Central Independente. Estava enterrado. Eu vai defender o Banco Central Independente. Mas não sei o que lá. Daí eu mostrei, apresentei todos os lances. E aí eu te falo, Monark, eu mostro as planilhas de cálculo de evolução da dívida pública, de custo fiscal, de tudo. Planilhas complexas de mercado financeiro. O presidente, o Bolsonaro, ele pega, rapidão, a cabeça dele é uma cabeça de engenheiro. Como que é o Bolsonaro, cara, na vida real, assim, sem as câmeras, na sala dele, tranquilão? Como que é? Que tipo de cara que ele é? Se ele fosse seu vizinho, você é de São Paulo, não é? Sim. Uhum. Então, acho que o Monark é mais fácil de visualizar. Quando eu era moleque, era muito, muito comum. Você tinha, assim, ainda muitos imigrantes. O Bolsonaro é aquele nome italiano, aquele teu vizinho italiano, bonachão, sabe? Minha família é metade italiana. Boa. Tranquilo. Sua família é italiana, Monark? Metade dela. Metade árabe e metade italiana. Metade libanesa, metade italiana. Então, é o nono italiano, cara. O Bolsonaro, a coisa mais próxima que eu tenho, assim, pra dizer, é um nono italiano. Brincalhão, bonachão, do interior, um cara de origem muito simples, muito humilde. Então, o jeito de falar dele, os exemplos dele são muito, muito humildes. E aí o pessoal confunde isso com ser burro. Mas, de novo, burro não entra em agulhas negras. Não é um exame. Você sabe, Igor. Sei. O cara para passar nos exames lá de academia militar, burro não é. Com certeza não é qualquer um. O cara estudou pra caralho. Eu defendi o Bolsonaro muitas vezes falando que ele não era burro. Ele só não é muito competente. Burro ele não é. Tu acha que esse teu plano de governo aí, o de vocês, na verdade, que vocês fizeram juntos aí, você sente que ele tá sendo posto em prática ou você acha que o Bolsonaro meio que abandonou? Quer saber da reforma da Previdência? A reforma da Previdência é mais engraçada. Quero, fala aí, quero. O que aconteceu? A gente tinha estudado as reformas da Previdência que deram errado antes. E uma das coisas que acontece, eu descobri depois, é muita sabotagem em Brasília. Os técnicos profissionais de longo prazo em Brasília, eles querem aparecer, são ciumentos. Então, quando aparece uma coisa nova, ou mesmo aí o pessoal da mídia, que vai no Globo News, todo mundo quer aparecer, meter o pitaco. Então a gente sabia que as anteriores, uma parte do fracasso é que elas já chegavam destroçadas no Congresso. Então a gente escondeu a reforma. Tanto é que ninguém sabia como ela ia ser.
A gente ficou fechando os últimos detalhes dele na transição. O Arthur coordenando o time que fez a MP antifraude, que é 25% da economia que teve, só combatendo fraude, é uma economia grande, e depois a reforma em si, que ela tinha uma proposta que foi tirada pela turma lá do Rodrigo Maia, etc. e tal, que era as contas individuais de previdência. A gente queria criar, estava na proposta original, contas individuais que a classe média pudesse poupar sem pagar imposto. Era mais ou menos o que tem aqui nos Estados Unidos, só que turbinado e modernizado. Chama 401k, 401k ou RA, americanos, né? Só que era turbinado e modernizado. E isso ia em confronto com os fundos de pensão. Daí o grande patriota Rodrigo Maia, junto com a turma dele ali e tal, tirou. Mas o resto da reforma, a estrutura, o Paulo Guedes pegou, defendeu, levou adiante, mas ela foi entregue em mãos, inteira, no dia 1º de janeiro, junto com o MP também. E com isso o mercado acalmou. O que o Brasil estava em rota de explosão fiscal, o Brasil ainda está numa situação fiscal ruim, mas a reforma no longo prazo, ela gera equilíbrio fiscal. O que faltou são os benefícios. Outra ideia que a gente tinha era a aposentadoria fásica, que é dar um benefício antecipado para as pessoas menor que o salário mínimo, mas ela podia escolher se ela queria ou não. Antecipava, como é agora aí essa grana aí, R$600 que as pessoas estão recebendo nessa pandemia. Tá lá, tá registrado, é histórico, você pode checar na internet isso. É por isso que a gente foi para o Congresso. Meu irmão foi algumas vezes para o Congresso para defender a reforma nas comissões, porque ele era um cara, o maior especialista no assunto. Mas você acha que... E aí o que... Mas o melhor da história tá por vir, se quiser. Diga lá. Não. Eu só ia perguntar que... É que você falou daquela parte que o Maia, o patriota, foi lá e tirou uma parte importante da parada. Eu tô sendo irônico, né? Eu sei. Mas tipo... Eu sei que o Igor é lá do Rio de Janeiro, de repente ele vota no Maia, não sei como... Não vota não. A gente não lá vota perto da minha muito casa lá tem tinha, né? Agora eu não sei mais, tem tanto tempo que eu saí de lá. Mas tinha um pátio de táxi lá... Que quando eu falava onde eu morava, os caras que sempre falavam assim, lá perto do César Maia, que o César Maia tinha táxi pra caraca na cidade. Esse pátio era, nossa, muito. E aí todo mundo já sabia, já. Aí, um prefeito ou ex-prefeito que tinha um pátio cheio de táxi... Boa pessoa não é, né? Esquisito, porque ele tem um negócio que depende do governo. Bom, mas... Eu não vou comentar nada. Tá, deixa fechado, porque eu só tô contando, eu tô só relatando que tá bem documentado tudo isso. Tá. Mas não tinha uma época que eu lembro da discussão da Previdência que era a capitalização, não era? Que era você mesmo contribuir para sua própria... São as contas individuais. E são as contas individuais. Então, e pior que eu fiquei muito bolado, porque essa era a coisa que eu mais me interessava na parada. De eu não ter que depender do Estado pra minha aposentadoria. De tipo, a minha aposentadoria tá atrelada ao meu esforço. Todo mundo tem um mínimo. Todo mundo tem um mínimo, um piso, pra não passar fome. E a partir daí, você vai ter sua conta individual. E você, se deixar o dinheiro aplicado no longo prazo, não paga imposto sobre isso, tem isenção tributária em cima disso. O que tornaria o negócio melhor, rentável para poupar, né? Estimula a poupança interna, você aumenta a poupança interna, e poupança é a base do investimento. Se você tem poupança, facilita ter recurso para investir. Né? Tomar riscos, né? Você toma riscos, você pode. Básica. Mas desculpa, você estava chegando na melhor parte da Previdência. Imagina. Aí o que acontece? Então, assim, a gente era muito envolvido e eu era próximo do Onix, aí eu fui trabalhar como primeiro secretário executivo do governo de transição. Então, a MP que fez, o Arthur estava tocando o projeto de Previdência, eu estava tocando a transição. Eu era o secretário executivo, o ministro Onix era o ministro da transição, né, da Casa Civil, e eu estava junto lá, junto com o Fogel, que era o meu secretário adjunto, junto com a equipe, montando a MP, o enxugamento dos ministérios. Aí eu fui para a Casa Civil, o Onix foi para a Casa Civil, eu fui secretário executivo da Casa Civil, e eu estava acompanhando várias frentes, né? Então, assim, tem até um fato curioso, que quando caiu o Joaquim Levy caiu lá do BNDES, eu já estava no MEC. Aí o presidente Bolsonaro falou, manda o Abrão para lá, pô!
Abrão lá. Ela falou, não, já tá lá no MEC, deixa ele, pô, acabou de voltar do Congresso, deixa ele quietinho lá. Não mexe não, que tá bagunçado. Então, assim, eu podia ser meio que um coringa ali na hora, né? E aí foi assim que tu foi parar na educação? Eu fui parar na educação. Na educação, eu mantinha essa preocupação em passar a reforma da Previdência, que era muito importante. O Onyx estava costurando a aprovação. Era se não tivesse passado a Previdência, teria tido uma corrida, o câmbio estava em 20, já tinha estourado. Aí o que acontece? Infelizmente não passou nisso que você falou, da capitalização. Tá documentado, Monark, tá escrito paper... Tá tudo documentado, a gente queria exatamente isso. Eu tendo a acreditar em você nesse sentido, porque eu ouvi essas histórias de capitalização, eu gostava da ideia, e eu fiquei bastante chateado quando caiu. Você pode me dar mais água, por favor, linda? Então, porque tem muito interesse, a gente pode falar ao longo do tempo o que eu vi lá, né?